Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Organizações Infinitas. Antes de começar, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, marcar tudo que você puder para receber as nossas notificações de novos episódios. Eu tô sempre muito bem acompanhado aqui de Piero Franceschi. E aí? E Cristiano Cru, de novo visual. Bonitão pra ti aqui, pô. É isso aí. Cristiano Cru, eu veio todo bonitão pra gente falar de alguns temas importantes aqui que chacoalharam a nossa semana. Boa. Nesse mundo que tá tão emaranhado quanto a nossa mesa de microfones. E a gente vai tentar desenrolar um pouco por aqui. Bom, o que muita gente falou e tem se falado tanto nos últimos tempos é dessa grande massa de demissões, de gente trocando emprego, de Great Resignation, como estão chamando lá nos Estados Unidos. Cru, o que você acha dessa história toda? As pessoas estão trocando de emprego porque elas estão cansadas de onde estavam, porque querem empreender, porque não aceitam home office ou simplesmente encheram o saco? O que é a tua visão disso? Eu não sei, mas desde o início da Covid, quando ela ia se estendendo, ninguém sabendo exatamente como ia se desenrolar, já se especulava muito que as pessoas iam começar, sei lá, a se comportar diferente. Alguns diziam, vão faltar psicólogos para lidar com todas essas novas angústias que tem. E uma, aparentemente, que se especula é que as pessoas começaram a questionar o trabalho, o estilo de vida, ou sei lá o quê, e começaram o índice de pessoas pedindo demissão das empresas, principalmente nos Estados Unidos, e aparentemente agora replicando em alguns outros países, parece ser mais alto do que jamais fosse. O que parece até um contrassenso, porque economia é baixa, todo mundo tentando buscar um trabalho, uma renda, e muitas pessoas pedindo as contas, indo fazer não sei o quê. É contraintuitivo, né? Você pensar que no meio de uma crise as pessoas estão abrindo mão dos seus ganhos, né? Talvez a gente é de uma geração diferente, enfim, que isso era uma coisa meio impensada, né? Tô vendo aqui as causas que estão ditas aqui na internet, já tem até na Wikipedia um Great Resignation aqui, significa que já é um termo dado aqui como verdade, está falando aqui, ó, as causas possíveis, estagnação de salários, ou seja, as pessoas com, né, o custo de vida aumentando. Então a crise, o Covid aumentou o custo das coisas, meu inflação salário parou. Subiu. Então assim, cara, não consigo mais me sustentar, junto com a questão de não satisfação com o trabalho, com o clima do trabalho e tudo mais. Pô, isso aqui me ajudava a me manter, agora eu não tô feliz com o meu trabalho, talvez não valha. E a busca aqui por questões de mais equilíbrio entre o trabalho remoto, as políticas de trabalho remoto. Eu acho que essa aí deve ser uma das... e também eu acho que tem um elemento de propósito. Eu acho que nessa coisa da pandemia, as pessoas se questionaram muito, né? Pô, será que eu tô fazendo o que eu gosto mesmo? Todo mundo deu uma repensada na vida. E eu acho que também tá todo um monte de gente tá procurando talvez um lugar ou um emprego onde ela se conecte mais com o que ela gosta de fazer, com o que ela acredita, com o que ela enxerga como verdade. Eu acho que talvez seja um dos momentos. E também não dá para ignorar que estamos vivendo uma grande crise, principalmente nas startups, nas empresas da nova economia, demitindo gente daqui, coisa que parecia muito legal, está parecendo que agora é um barco furado, que isso também gera uma movimentação importante no mercado, né? Então, se você pensar, a Covid não tem como. Muitas pessoas passaram a perceber, ou ter que dialogar, ou conversar, ou tiveram pessoas conhecidas que perderam a vida. E é inevitável o cara não imaginar coisas, mas o que eu estou fazendo na minha vida? Onde é que eu vou trabalhar? Como é que vai ser? Concorda? Assim, isso deve ter fritado, todos nós devemos ficar mais angustiados com isso. Eu vi também um relatório do MIT que falava sobre culturas tóxicas, o cara já está tenso, e daí qualquer coisa vira problema também. Né? Insegurança no trabalho. Eventualmente, o que aconteceu também que ninguém repara? Uma aceleração muito forte das companhias pró-digitalização. Transformação digital virou um must. Isso cria insegurança em pessoas. Pessoas pensam, puxa, eu não vou sobrar aqui? Não vou entender? Eu não sou uma pessoa tech? Então, estas coisas, eu acho que elas vão somando, né? Demanda por algumas competências específicas. Então, eu acho que é um conjunto de fatores sempre que acaba, e pode ser mais regional, mais local, numa determinada indústria, né? Pressão por trabalhar demais, o Sim. outro, insegurança do que vai ser. Eu acho que as causas não são claramente mapeadas. Mas você vê que a Covid, querendo ou não, pelo impacto todo da questão de saúde e tal, ele acaba tendo uma sombra grande, né, sobre os negócios ainda, né? A gente teve o primeiro impacto da Covid, tudo tá fechado, você tem que estar digital e tudo mais. Eu acho que agora tem um segundo impacto, né? A gente está vendo um impacto inflacionário grande, a gente está vendo uma redução dos investimentos e esse impacto gigante da força de trabalho, né? Que passou por 2 anos
uma situação que teve que repensar, está repensando muito das coisas. Muitas empresas falando, agora você tem que voltar para o escritório. Poxa, mas eu estou morando longe, não quero um melhor equilíbrio. Ou agora meus custos estão diferentes, eu posso viver com menos dinheiro do que eu achei que eu poderia. Acho que tem um monte de questões que estão acontecendo, só as sombras da Covid que ainda estão se projetando para dentro do mercado. Né? E pensando nisso, né, o Elon Musk soltou um e-mail polêmico lá essa semana dizendo que o pessoal da Tesla tem que voltar para o escritório. Que quem não fizer 40 horas por semana no escritório pode pode imaginar que está trabalhando em outro lugar, ou então pode de fato ir trabalhar em outro lugar. Será que esse tipo de ação, esse tipo de atitude, posicionamento, né, independente de certo ou errado, esse posicionamento de, não, aqui você trabalha no escritório, quem quer trabalhar em home office não é aqui, em outra empresa, trabalha na Apple, no Google, sei lá onde. Você acha que isso também pode ser um dos fatores principais para essa Great Resignation, essa troca constante agora, intensa de trabalho? Acho que sim, né? Assim, eu acho que é mais um dos fatores que estão pressionando todo mundo. O fato que isso era, uns 6 meses atrás, um negócio fora do Brasil. E agora no Brasil, em março, estou olhando aqui, foram 1.800.000 desligamentos em março. Destes 600.000 foram demissões voluntárias. Ou seja, 1/3 de todo mundo que saiu dos seus trabalhos já são demissões voluntárias, a gente levantando pessoas a mão. Pedindo demissão. Pedindo, né? E eu acho que tem uma questão que está se espalhando pelo mundo, que é uma coisa geracional, talvez, você falou um pouco de propósito, um pouco de escolha de estilo de vida. Tem uma questão do empreendedorismo também cada vez mais ganhando corpo, né? Então, poxa, será que eu preciso trabalhar com salário ou eu posso criar meu próprio negócio? Tem, acho que, vários fatores culturais que estão se desenhando. Você pensar que friamente os heróis da nossa época eram os grandes executivos, os heróis dessa época são os grandes empreendedores, né? Então tem toda uma cultura de eu posso trabalhar por mim mesmo, criar meu grande negócio, talvez eu não precisa me submeter a um escritório, a um horário e tudo mais. Eu acho que quando a gente vê o Elon Musk fazendo uma declaração como essa, né, um e-mail interno como esse, é um posicionamento, como você bem falou, e acho que vai separar em 2 grupos. Assim. Quem tá para trabalhar num ambiente corporativo, que tem suas regras, seus limites e tem seus benefícios, e quem está querendo mais liberdade, que provavelmente vai ter que cair para um ambiente cada vez mais empreendedor, de mais risco e tudo mais. Eu acho que a gente vai ter na minha opinião, vai ter 2 perfis de empresas também. Né? É uma boa, eu faço uma reflexão também agora que, se você olhar lá fora, existem alguns perfis profissionais que estão muito assediados hoje, muito demandados, né? E alguns que não, alguns contrários. Então, para mim também tem polarizou um pouco nesse aspecto. Tem um monte de gente sem emprego buscando oportunidade e um monte de pessoas profissionais com demandas, sei lá, muito grandes. Pode ser que a demanda, a gente escuta, né? A gente conversa, todo mundo aqui sabe de histórias de alguém que trabalhava virtualmente, trabalhando em 2, 3 empregos, até para concorrentes. A gente começa a ouvir um monte dessas histórias. Eventualmente, uma pessoa que é muito demandada hoje, que ela sente que as competências dela têm muita demanda, ele diz, quer saber de uma coisa? Vou tirar um sabático e quando eu voltar vai ter emprego para mim. Então, essas coisas podem girar na cabeça de todo mundo. Mas um dos dramas que eu vejo que está acontecendo por trás disso foi uma aceleração no gap de competências do que o mercado quer e do que as pessoas vieram desenvolvendo. E isso eu acho que acelerou um drama que a gente já monitorava. Nós insistimos tanto nessa temática de lifelong learning, né? De aprendizado a vida inteira e um reskilling, né? O que realmente é relevante eu fazer para agregar valor para os outros. Eu acho que, no fundo, isso acelerou a necessidade que todos perceberam. Nas empresas e na vida profissional, eu tenho que desenvolver skills que adicionam valor de fato. E não ficar com a minha bandeira da profissão, a bandeira da defesa, porque é muito difícil você economicamente ser competitivo com pessoas que têm skills que não combinam com aquilo. Por isso que eu acho que um dever das empresas, inclusive, é reskilling pesado dos seus times. É mais importante o valor que o cara gera do que, de fato, qual o cargo que está escrito na carteira de trabalho dele. Enfim. Mas vocês acham que a gente está no limite do fim das profissões, como elas eram? Eu li há um tempo atrás uma pesquisa que essa geração nova, que está agora chegando no mercado de trabalho, era ser uma geração que eles chamam de project people, né? Gente que trabalha mais por projeto. Então, eu estou agora nessa empresa cumprindo um projeto, depois eu vou para outro projeto, que é diferente dessa história que a gente construiu de construir uma carreira, né? Eu vou construindo uma carreira, 10, 20 anos, fazendo a mesma coisa e me melhorando dentro dessas skills necessárias. Você acha que a gente está neste limite? Você acha que o próximo efeito disso é cair num lance de eu não tenho mais carreira e eu toquei esses projetos? Muito legal. Me lembrei agora, num dos eventos da Startse online, eu tive a chance de entrevistar o Daniel Susskind. E ele é um britânico. Ele e o pai dele escreveram livros muito sobre... O pai dele é meio nerd de inteligência artificial e eles lidam muito com esse mundo. Ele escreveu um livro chamado
O Futuro do Trabalho. E lá ele faz um questionamento sobre profissões. E ele faz uma análise. O que eram profissões? As profissões são acordos que a sociedade faz com um grupo específico. Então ela protege aquele grupo porque ela tem um tipo de conhecimento. E ao mesmo tempo exige dela. Por exemplo, para você ser um médico, para você ser um advogado, você tem alguns critérios lá. Mas ao mesmo tempo ele questiona muito ele chama The Great Bargain, a grande barganha. E o que ele questiona muito esse modelo de profissões, como a gente foi treinado. E eu acho que vai haver uma transformação muito rápida em muitos conceitos do que era essa defesa, né? Eu acho que me formei médico vai caminhar para eu tenho uma licença de médico até. Pode ser. Me formei advogado, eu vou ter uma licença de advogado até. Sabe a licença? A carta ou a carteira de motorista? Você foi falando isso, me lembrei lá do Vale do Silício, lá na Start University, de um papo que a gente tinha lá muito com o pessoal do Netflix, que falava que lá no Netflix você não tinha um cargo, uma profissão, um nome que te marcava. Você era o cara que criou o botãozinho de pular a introdução. Você é o cara que fez com que a bolinha de carregamento andasse mais rápido. Mais pelos feitos, né? Exato, mais pelas tuas conquistas e pelo que você faz, pelo valor que você gera, do que pelo cargo que você ocupa. E acho que isso vai muito de encontro com a tua provocação. Assim. Acho que as pessoas vão trabalhar muito por desafio mesmo. Então, assim, quem resolve melhor este desafio? Claro que, obviamente, não dá pra falar pra um cara aqui, quem opera melhor esse coração? Claro que não é nesse nível, mas, muito mais pelos desafios, pelos projetos, do que pela profissão, a carreira, a formação. Mas olha o limite que a gente está, né? Porque a gente foi treinado para construir um negócio onde você tinha ciclos longos de avaliação das pessoas, motivação por hierarquia, do tipo, agora você é júnior, depois é pleno, depois é sênior, espera um ano para ser avaliado, tem os ciclos anuais de mérito, né? E a hora que a gente está falando que as pessoas vão cada vez mais trabalhar por um propósito, que as empresas não foram treinadas para ter propósito, e 2, ciclos mais curtos e projetos, você quebra essa lógica que foi sempre montada da lógica de atração e retenção, né? Que era uma lógica de atração por esta é uma grande empresa que você pode ganhar muito dinheiro. Isso muda para essa empresa ter um porquê, ter um propósito ou o impacto que ela gera. E era um lance de cargo e aqui sua carreira pode progredir. Na teoria você pode ser agora ganha um projeto legal e você vai ter que emendar um projeto legal na sequência do outro. Depois de um botão de passar vai ter que ser uma outra funcionalidade. E as pessoas vão ter que se motivar por esses projetos, senão elas vão embora, né? Agora, sabe, esse nosso papo aqui tá puxando uma outra coisa que eu lembrei dessa semana. Eu vi um estudo ali mostrando, uma pesquisa mostrando o número de funcionários das grandes empresas. E a Amazon tem 1,7 milhão de funcionários. Isso, por si só, isso é incrível, né? 1,7 milhão. É como se 20% de Portugal trabalhasse para a Amazon. Só que é mais incrível ainda quando você olha o número de robôs. Até pedi o pessoal botar na tela aqui para a gente ver. O número de robôs que existem hoje na Amazon, que trabalham na Amazon. São 370 mil robôs, mais 1.700.000 pessoas. Cara, imagina, Cru, quantas pessoas... Cada um desses é um robô. Cada robô desse substituiu. Olha isso, olha que incrível. Isso aqui é no centro de distribuição, leva caixa para lá, distribui caixa para cá. Imagina quantas pessoas precisariam para fazer esse trabalho. Você acha que a Amazon deveria ter 3 milhões de pessoas se não fossem 370 mil robôs? E aí que entra a história da Great Resignation. Será que daqui a pouco vai haver uma grande substituição ainda mais intensa de gente por robôs nesses trabalhos, nessas profissões que são muito repetitivas, que não necessitam muito da habilidade humana, que o robô pode fazer melhor que o ser humano? Mas agora olhando a imagem, hein? Lembra que a gente viveu uma época que na empresa existia 100 pessoas e 10 computadores? Aí a gente caminhou para um tempo que hoje são, se eu imaginar, um smartphone são 3 computadores para cada pessoa. Se a gente olhar aqui para os robôs, hoje é 1.700.000 para 370.000. Talvez vai chegar uma hora que vai ser 1 para 1. E chegar uma hora que vai ser uma pessoa para cada 10 robôs. Né? E talvez se a Amazon não tivesse robôs, ela não tivesse capacidade financeira de mercado para ter 1.700.000 pessoas. Porque ela atingiu graus de eficiência e isso é um dos... Todo mundo que fala do futuro das profissões sempre cria uma ameaça, sempre a máquina é uma ameaça ao trabalho humano. Isso é história de muito tempo, né? E todo o tempo foi assim, né? Toda a grande revolução, o ciclo foi. Ela nunca se confirmou, ela se confirmava para quem não tinha reskilling. É isso. Então, quem não aprendia, para mim a grande missão de uma pessoa,
profissionalmente falando, é não parar de aprender. Quando você não para de aprender, você sempre vai ser interessante. Uma máquina nunca vai conseguir competir com um humano capaz de aprender, de criar, Essa é a grande talento humano. E não repetir. Se eu for repeteco de coisas, se o meu trabalho é uma sequência de atividades, um checklist, com unidade atômica pequena, com cognições curtas, isso uma máquina vai fazer. O Cris da Olivia, a Olivia é uma fintech lá que foi vendida para o Nubank há pouco tempo. O Cris, nosso amigo, ele sempre dizia assim que os humanos têm que fazer trabalhos que são feitos para humanos, e os robôs são trabalhos que são feitos para robôs. O ponto é que hoje humanos fazem trabalhos que deveriam ser feitos por robôs, que são coisas repetitivas, você não precisa pensar muito para fazer. Pega essa caixa aqui, bota aqui, pega aqui, bota aqui. Que é um exemplo que daqui a pouco que a gente está vendo acontecer. Supermercado. Poxa, o supermercado tem uma pessoa, um ser humano que tem uma capacidade incrível, impressionante de fazer coisas extraordinárias, que simplesmente pega o produto, mostra pro código de barra, pro leitor de código de barra e coloca de cá. Por isso que a Amazon Go, falando da Amazon, já é uma loja onde você pega e sai e compra lá o que você quiser. Os checkouts automáticos lá que você mesmo compra e paga nos supermercados. O Saint-Marché agora botou um sistema de pagamentos onde você pega o produto, você mesmo passa, você bota o teu rosto e paga com o teu rosto. Então tem um monte de coisa que é o exemplo de um emprego. É um ser humano subutilizado. Isso, subutilizado. É subutilizado. Ele tem uma capacidade brutal. E aí você aplica ele para um trabalho que eu vou chamar de desumano. Porque ele deveria ser... Qual é o trabalho do futuro? O que a máquina não fizer. Porque se ela fizer... se uma máquina fizer o trabalho, em tese, eu estou subutilizando um humano para fazer aquele trabalho. Mas a diferença chave é que... Antes, a gente já teve isso várias vezes, né, ao longo da história. Os ciclos, eu reaprendi uma segunda função. E essa segunda função poderia ser uma carreira de alguém. Eu podia ficar 10 anos, 20 anos. O que está se desenhando é que esses ciclos de vou reaprender uma coisa, talvez daqui 2 anos não seja útil de novo. Eu vou ter que reaprender para mais 2 anos. Que é um pouco desse princípio de licenças, né? Para eu me manter competitivo no mercado de trabalho, eu vou ter que ter a minha licença para existir ali naquele mercado e ela vai ter que ser revalidada constantemente, porque as tecnologias estão mudando, os mercados estão mudando. Então, a habilidade que era necessária para exercer uma certa função, ela rapidamente é deslocada de um lado para o outro e ela está indo cada vez mais para uma capacidade cerebral, criativa, bastante humana. A gente estava até falando outro dia do Harari, né? Que ele diz que vai ter uma legião de inúteis, né? Legião de inúteis. Legião de inúteis é a visão dele, né? Ele fala que o ser humano... é pesado isso, né? Então, a leitura do que ele disse lá, diz que as pessoas vão ter saudade da época em que elas eram exploradas no sentido como força de trabalho, porque quando os robôs substituírem essas pessoas, elas vão se tornar inúteis. E o que é inútil é descartável. O que você explora, você usa, tem utilidade. Então, é pesado isso que ele diz, mas é quase isso. Ou seja, você vai ter que aprender muito rápido a fazer outra coisa para não entrar numa categoria de inútil, como diz o Harari, que pode ser descartado, que não tem mais função. E esse é o grande dilema. Vamos pegar a história longa, né? Da agricultura, todo mundo foi para a indústria. Da indústria, todo mundo foi para o serviço. O serviço está se automatizando cada vez mais, né? As funções humanas do serviço, como você citou, elas estão se automatizando. Você chega lá no McDonald's, pede no totem, sai lá um negócio. Isso aí. A distância entre alguém fritar um hambúrguer ou não, também, desculpa, né? É algo que você pode cada vez mais automatizar. Então, assim, a chance de você cada vez ter menos intervenção humana na camada de serviço inteira, né? Isso, e o Cristiano falou bem, assim, é um ser humano que está sendo subutilizado. Ele tem muito mais capacidade de que fazer exatamente aquilo. Que no McDonald's de perguntar se acompanha ou não batata. O totem diz lá para você intuitivamente se vai fazer aquilo ou não. Mesma coisa. Só que o grande ponto dessa história é que a gente não devia se assustar com isso, porque, como você disse bem, isso é cíclico, né? Você olha lá, na agricultura. Era um ser humano que cortava cana. Depois é uma máquina que corta no lugar de 100 pessoas. Era um cara que lá colhia soja. Agora não, é uma máquina que colhe no lugar de 1000 pessoas. Na Revolução Industrial é a mesma coisa. Uma pessoa fazer uma panela, a máquina faz 100. A gente deveria ter aprendido isso no passado, ou pelo menos observado esses elementos. Júnior, nós temos você sabe disso, nós temos a Startse tem esse programa na Europa com a Nova, e a gente tem um dos cursos da Startse muito conhecido, que é o XBA, premiado agora globalmente e tal. E eu participei agora, nesses últimos dias, de um trabalho interno lá, que é uma pesquisa profunda e longa sobre o futuro do trabalho. E se você se perguntar com coragem, por que trabalho?
você vai ver assim, não, porque a pessoa tem que trabalhar para gerar renda, para ela sobreviver, para comer. Se você fizer a segunda, por que trabalho? Você vai vir mais para a conversa num segundo nível, mais num senso de propósito. Sim. Porque as pessoas querem se sentir úteis, elas querem se sentir... Tanto é que a gente ouve falar muito de pessoas que eventualmente se aposentaram e caíram em depressão, porque ela até tem as condições básicas. Ela se sente inútil, né? Isso. Ela tem ali a condição básica de sobrevivência, mas dá um vazio. Esse é um debate muito quente, isso é um debate, inclusive, financiado por grandes companhias, para entender como que elas vão desenvolver seus times. Como elas vão abraçar e ser um lugar interessante para as pessoas quererem estar lá, se desenvolverem continuamente, criar esse senso de propósito, criar valor para os outros e capturar valor. Eu acho que esse é um debate que nós vamos a todo tempo para frente. Para quem nos escuta aqui tem filhos, o que é uma formação? Dilema gigantesco. Total. Dilema gigantesco. Agora, hein? Momento curiosidade. Sabe a etimologia da palavra trabalho, a origem dela? Momento cultural. Tripalium. 3 pedaços de madeira, era um instrumento de tortura romano. Trabalho é igual a tortura na sua origem. Concepção. Como é o nome da palavra? Tripalium. Vem daí. Então, assim, trabalho ele sempre significou pra gente esforço, a mais, assim, eu tenho que me esforçar e aí pra ter um dinheiro pra depois viver. Lembra daquela cena do um cartoon, o papai chegando em casa do trabalho e a mamãe dizendo pra filhinha, não brinque com o papai, não fale com o papai, porque ele trabalhou o dia inteiro. E o papai chegava arrebentado. Então era o papai que trabalhava, não era a mamãe, já era o preconceito do negócio. O segundo, trabalhar era se ralar. É isso. Se não suasse sangue, não estava trabalhando. Mas será que vai ser assim para sempre? Esse é um questionamento, eu acho que... Mas o arco é um pouco desse, né? Pra gente voltar no tema. Talvez esse tipo de tortura, né, compensada monetariamente, em algum momento tá pra gente fazer. Eu não quero mais ser torturado e quero ser livre. Então, assim, não me escravize mais, porque esse dinheiro já não me interessa. Tem um perfil no Instagram que traz lá umas frases desmotivacionais que eu li hoje de manhã e tava assim... Trabalhe fazendo o que você ama e você nunca mais vai amar nada na vida. É tipo isso. É bem nessa linha do Pinheiro. É tipo isso. Mas você pegar que a origem da palavra, ela tá ligada aos romanos, onde trabalho era coisa de escravo, né? Então tinha nobreza e tinha quem era escravo, né? Então era um negócio que era uma tortura do tipo, eu vou te fazer trabalhar, toma esse trabalho, né? Que era toma essa tortura. Isso ao longo do tempo foi sendo ressignificado, a escravidão foi indo embora e virou trabalhador assalariado, que hoje virou as pessoas que estão nas indústrias, querendo ou não, né? Nas empresas, né? Então, assim, você puxar o fio vem daí, né? Só que assim, de novo, tudo isso vai passar, vai acontecer e as pessoas vão ter que se reinventar. De novo, você falou aprender outras coisas muito rápido. E essa semana aconteceu um negócio que talvez seja um dos caminhos para onde as pessoas vão ter que se reinventar ou se preparar, ou vai ter muita oportunidade. A gente viu nessa semana, depois vou colocar aqui na tela também a imagem, pela primeira vez, depois de muitos anos falando sobre isso, foi feito um transplante de uma parte do corpo impressa numa impressora 3D. Essa é a cirurgia que foi feita. A imagem da esquerda, a pessoa ela nasceu com um problema, uma malformação na orelha, e esse lado de cá é a orelha impressa em impressora 3D com células-tronco da própria paciente. Significa... Colocou ali, ela vai continuar funcionando como se fosse uma parte que nasceu naquele lugar. Se cortar, vai curar. Se arrancar um pedacinho, cresce de novo. Se sangrar, estanca. Virou uma orelha de verdade. Mas tem sangue circulando aí, será? É como se, no limite, é como se você nascesse sem braço e fizesse crescer um e colocasse ali. Começaram pela orelha, porque a orelha é uma estrutura mais simples. Mas, olha isso. Agora imagina... Quantas coisas vão acontecer nessa área da biotecnologia, nessa área da inteligência artificial, mais biotecnologia, mais impressão, mais não sei o quê. E quantas pessoas que estão hoje nessas profissões, em várias que a gente falou aqui, que vão ter que se reinventar e que essa pode ser um caminho, essa pode ser uma indústria. E várias outras que a gente viu por aí que vão ter que absorver esse monte de mão de obra. Né? Eu acho que nós... Assim, a gente vive esse mundo de criação, invenção, inovação, startups... que são muito a unidade atômica que tem demonstrado muita inovação e quebra de paradigmas, mas eu acho que vem de fato aí, a gente monitora há algum tempo, uma geração nova de startups centradas em altíssima tecnologia. O apelido disso é Deep Techs, né? As tecnologia profunda, e elas são muito centradas nesse... O resumo seria esses biotech novos, assim, que é uma coisa que eu posso aplicar para... Então a gente vê startup hoje de fábrica de moléculas.
A gente vê dessas de genômica, a gente vê essas novas ciências, inclusive de novos alimentos alternativos, que na verdade lá na origem a ciência é meio parecido. E eu acho que nós vamos ver na medicina, na saúde, transformações incríveis. Nós vamos ver na ciência de materiais, novos materiais, porque ali você vai ver várias tecnologias e coisas convergindo. Você falou em manufatura aditiva, impressão 3D, você falou de biotech, você falou de, imagina a célula-tronco trabalhada fora de alguma maneira para ser alimentada, que ela usa o fundamento da agricultura celular, que é a mesma coisa que eu tiro da célula-tronco de um pintinho e faço um nugget de frango sem matar o pintinho. Então você vai ver que lá na origem a ciência ela é muito a mesma coisa, né? Então, por isso que o cara diz assim, isso aqui é uma tecnologia para a área médica, isso aqui é uma tecnologia para a área do agro. Eu acho que não. Eu acho que existe tecnologia. E existem aplicações no agro, aplicações na medicina, e vem aí uma geração de deep techs que vai dar susto em muita gente. Sim. O mundo será muito estranho. E olha isso aqui, a gente viu que, além de ser um fato incrível, é um caminho para onde a gente vai ter que aprender, evoluir, as pessoas vão trabalhar, essa indústria vai crescer, vai ficar gigantesca. Imagina se cada dia, se isso aqui virar um negócio comum, e um dia vai ser, e onde a gente vai poder lá e comprar vai ter um monte de emprego, oportunidade aqui. Quer ver outra área onde vai ter um monte de emprego e oportunidade nova? Exploração espacial. Essa semana a gente viu o segundo brasileiro a ir para o espaço, e ele foi como turista espacial. Agora, olha que coisa maluca nessa história. Como é que esse cara chegou lá? Caminho, né? Ele viajou na nave do Jeff Bezos, que é o fundador da Amazon, né? A Blue Origin, a companhia dele. Como que ele chegou lá? Ele comprou uma moeda virtual, uma criptomoeda nova, comprando esta criptomoeda, você podia usar ela para comprar uma NFT, e quem comprava essa NFT participava de um sorteio para ganhar uma viagem espacial. Olha o nó desse negócio. Uma criptomoeda que compra um NFT que ganha uma viagem espacial na nave do fundador da Amazon. Confusão incrível, né? E exploração espacial daqui a pouco vai ter emprego para milhões e milhões de pessoas. Vai custar baratinho e daqui a pouco o Piero vai fazer uma experiência fora da Terra. O Deep Tech e o Space Tech, né? Sim, porque a gente está indo ou para muito dentro do nível molecular celular ou muito para cima no nível espacial, que tem as discussões agora sobre a exploração dos asteroides, cometas, meteoros, planetas, que podem ter um monte de materiais metálicos, ligas metálicas extremamente valiosas. Tem a discussão aí de uma exploração no asteroide que vale mais, acho que 2 ou 3 vezes a economia da Terra inteira. Então vai começar uma grande atratividade para explorar o que está fora ou o que está muito dentro, né? Pedro, fala do turismo, porque parece que é um turismo espacial. Eu lembro que você contava as histórias da Gol. A Gol permitiu que brasileiros fossem conhecer o mar. É isso. Assim, ela deu acesso para as pessoas. Vendendo passagem barata, né? Passagem barata, o brasileiro quer voar, né? É isso aí. Então, imagina, conhecer o mar era uma coisa, era um sonho. Ver a curvatura da Terra deve ser outra coisa incrível. Curvatura, Cru? A Terra é plana? Pronto. Eu descobri que não. Ele não tem curvatura. É o fim dela, lá onde ela termina, então. Onde cai a água. Ô, Cru, mas se perguntasse agora, ganhou a passagem, Cru, embarca na nave ou não vai? Cara, eu não sei, cara. Eu já fui mais corajoso. Puta, eu tenho medo desgraçado. Eu também tenho um pouco de medo. Eu tenho um pouco de medo, sim. Eu tenho medo, mas eu acho que eu ia. Só pela foto. Só pelo post. Só pra fazer uma selfie. A selfie lá em cima. Mas outro dia eu tava lendo, tem uma estatística antiga, né? Que fala que 65% das profissões que as crianças de hoje vão trabalhar ainda não foram inventadas, né? Quando você pega essa conversa toda, e soma com a primeira que a gente tava falando, essa questão de realmente vai ter 1 trilhão de profissões que são profissões que ainda não, a gente nem sabe bem o que é, né? Técnico de impressão 3D, de órgão, não sei o que lá, implante. Puta, então, assim, tem um monte de coisa. Mesmo a questão espacial era uma coisa muito específica para muito pouca gente. A hora que você começa a ter isso em escala, você começa uma indústria que começa a ter volume, né? Você foi falando, eu comecei a imaginar aqui. Lembra quando você chamava o técnico da HP para desengastalhar o papel, para desengastalhar um dedo ali que foi impresso na impressora 3D, né? É isso. É a nova profissão, né? O cara que vai ali consertar coisas que hoje não existem. Sabe o que mais incrível está por trás disso? É claro que Estados Unidos, China, a Rússia, todos estão à frente dessa corrida. Mas a tecnologia, ela por si só, ela começa a
fazer com que ela se torne cada vez mais barata, mais acessível, o conhecimento fica disperso, abundante, também acessível. Um dos países que a maior investimento per capita em exploração espacial do mundo é de Luxemburgo. Luxemburgo, que é aquele... O tamanho do bairro aqui. Do bairro de Pinheiros. Mas olha só, os caras, tempos atrás, eles reconheceram que eles não têm fronteira para o mar e tem limitação. E a indústria era muito financeira e se eu não entendo, de aço. E nós temos que explorar novas economias. E é um dos lugares que mais tem desenvolvimento de satélites. Então, eles tomaram a frente nisso. Eles vislumbraram isso e imaginaram. E quando você falou da economia, eu lembrei. Hoje está se discutindo as novas 3 fronteiras, né? O Green Economy, que é essa economia de sustentabilidade, do carbono e outras alternativas. O Blue Economy, que é do mar, né? As fronteiras estão tomadas. Aquele projeto de Portugal de mostrar as ilhas deles. Então, legalmente, política internacional, tem ela teria áreas marítimas, né? Mais áreas marítimas. E o Space Economy, né? Então, assim, a Green Economy, a Blue Economy e o Space Economy seriam essas 3 fronteiras diferentes. As novas fronteiras da economia. Da economia para ser explorada. Mas só pra gente fechar esse nosso papo aqui, que começou com Great Resignation, passou por robô, impressora e orelha. Fiz uma pesquisa... E orelha, né? Fiz uma pesquisa no LinkedIn aqui, dizendo assim, se a sua empresa desse o ultimato, volte para o escritório ou saia, o que você faria? Peço demissão, mas não volto. 17%. Tá. Volto, mas já atualizo o LinkedIn. 44%. Aceito e volto. É a vida. 21%. Acho ótimo. Escritório é vida. 18%. Ou seja, tem aqui uns 61%, 62% que volta, mas vai procurar outro emprego. Ou já nem vai volta. procurar outra coisa. Não, mas deu meio parelho, mas o 40% é o 44% volto, mas atualizo o LinkedIn. Volto porque eu preciso de dinheiro, mas em breve sairei, né? É isso aí. Volto, mas estou aberto a outras propostas. Exato. Essa Mas quando a gente faz entrevista, virou a pergunta-chave dos candidatos, né? Como é a política aí? Tem home office? Tem que trabalhar? Toda vez, qualquer conversa hoje inclui isso dentro do escopo. Antes era geralmente as empresas apresentavam como um benefício ou como uma coisa a mais, e hoje o candidato próprio pergunta, né? Porque muita gente acabou saindo de perto dos escritórios, enfim. Fez um monte de mudança de vida. Né? Mas trazendo para o nosso Organizações Infinitas aqui. Sempre o Pedro fala muito disso, o Cru também, a gente fala aqui nos nossos programas. Sempre quando tem um gigante que ele está ameaçado, que ele está enfraquecido, a turma do lado de lá começa a atacar para ocupar aquele espaço, né? Um reino enfraquecido é um reino que pode ser substituído, né? E todo mundo sabe a história do Facebook, não sei o quê, que está passando dificuldade, não consegue se reinventar, perdeu agora a Sheryl, que era a número 2 do Facebook, está lá desde 2008, uma das maiores executivas do mundo, saiu e vendeu todas as ações que tinha, então tem um monte de sinais ali que de fato a coisa não vai legal. E nesse cenário, o Google, vendo o grandão ameaçado, foi lá e botou $300 milhões na ShareChat, que é uma rede social indiana, que é igual ao TikTok. Só que ao invés de TikTok da Índia, da China, é o TikTok da Índia. $300 milhões. E sabe quem já era investidor desse negócio? Twitter e Snapchat. Eita. Será que estamos vendo aqui um ciclo de organização infinita? O Google tentando achar seu próximo ciclo, Twitter e Snap apostando que eles não vão vencer, daqui a pouco tem que vir um outro que é de videozinho, já que são texto, não sei o quê. Tá acontecendo de novo o flywheel da organização infinita aqui, será? Cara, esse movimento foi imprevisível, né? Porque o investimento em rede social hoje em dia... Olha só, vamos conectar os pontos. Um dos segredos do TikTok, narrado por eles mesmos lá, numa ideia de ganhar mercado no início, foi que eles chegavam nas universidades da China, tem que ter conteúdo, tem que ter audiência, tem que ter conteúdo. Eles chegavam nas universidades de teatro, música na China, e eles ganhavam muito nicho, porque aqueles caras são produtores de conteúdo. Então, aquilo foi uma das alavancas que fez o TikTok também trazer conteúdo. Então, talvez a dancinha, não sei o que, ela vem naquela do geração de conteúdo. Os indianos são fantásticos nisso. Para quem conhece Bollywood, eles adoram. Os indianos amam esse tipo de coisa. Então pode estar aí, olha um sinal fraco de uma coisa que pode ser poderosíssima. De uma população que caminha para ser maior que a da chinesa, né? População indiana maior que a chinesa. Concentração, gente, volume, vontade de fazer dancinha, vontade de criar. Aí os outros vê uma vulnerabilidade no dominante, que é o Facebook, né? Pega por uma, sei lá, opa, Júlio, grava essa aí que isso aí vai ficar... Depois vai dar sucesso a tua predição. Achei genial, cara. Um negócio fora da curva, mas assim,
sabendo das populações mundiais, sabendo que esse é um jogo de escala de gente, né? Quantas pessoas estão na plataforma, a China não é um lugar penetrável, né? Não. Então, assim, vou pro número 2 ou número 1, né? Potencialmente. Então, pô, se eu ganho a Índia, eu ganho... Ganha o jogo, né? 1 bilhão de pessoas, né? E acho que com essa cultura também de conteúdo, pode ser um tiro certo. Depois... E quando tu tem gente, tu tem volume, tu tem conteúdo alternativo, tu tem Total. tráfego, tu tem dados. Quando tu tem dado, tu alimenta o algoritmo. Sem dado, tu não alimenta os algoritmos hoje. E vale lembrar que o Google foi um dos primeiros a ter uma rede social lá quando o TikTok, ou quando o Twitter, o Orkut lá atrás, né? O Orkut nasceu lá dentro do Google, o Google era acionista daquele negócio, não sei o quê, e o trem não funcionou, né? Não conseguiu fazer a escalada depois. O Google nunca venceu nesse mercado. Nunca venceu. E aí depois tentou o Google Plus lá, que também não funcionou. E agora investe pesado nessa indiana aqui. É um sinal que realmente... a gente falou hoje de manhã de um provérbio chinês, só para puxar aí o gancho a sardinha pro TikTok, disse: lembre-se de cavar o poço antes de sentir sede. Quem sabe o Google tá buscando o próximo buraco aí para poder se enfiar, porque também sabe que uma hora o negócio dele vai aparecer alguém que faz melhor. Pesquisei aqui, tem uma notícia de 2021, não sei se ainda é válida. TikTok fecha as portas na Índia após proibição do país, ou seja, isso ainda é válido, o TikTok não entrou na Índia, né? Então, na hora que você tem talvez quem seja o TikTok da Índia seja essa rede social, então assim, é um outro jeito de ser construído por lá. E só pensa no tamanho. Lembra que um ou dois episódios atrás que a gente falou que o Twitter era só a 16ª maior rede social do mundo, lembra disso? 369 milhões de usuários. Essa rede indiana já tem 250 milhões. 250 milhões. Não é qualquer coisinha. Como é que é o nome desse negócio aí, Júnior? Chama ShareChat. ShareChat. Tu vai baixar aqui. Eu postei isso aqui semana passada, eu vi. Depois teve uns 4 caras aqui no LinkedIn que me marcaram aqui que já baixaram. No ShareChat. Inclusive, ShareChat, se quiser nos patrocinar aqui no nosso podcast, já manda. Entrar no Brasil, vem por aqui. Já manda umas moedinhas aí que a gente já potencializa. Muito bom. Mas se quiser mandar umas NFT pra gente concorrer as viagens aí. Pra Marte, mas é uma também. entrada, achei imprevisível, porque assim, você pensar que tá todo mundo, o Facebook hoje falando que vai botar todo o dinheiro em metaverso e tudo mais, é quase como falar assim, beleza, coloca o seu dinheiro no metaverso que eu vou achar o canto aqui pra entrar, porque ainda tem muito ouro pra explorar, né? Então achei um movimento inteligente, assim, fora do previsto. E lembra aquela história das gazelas manca, né? O Facebook virou uma gazela manca no mercado, né? Ele mostrou uma fragilidade que até então não tinha mostrado. E aí, os predadores começam a mirar naquele que é mais fácil. Ao mesmo tempo, ele mostrou nos últimos anos a capacidade de reinvenção e de apostas grandes dele. Cara, Instagram, WhatsApp, foram apostas incríveis, visionárias quase. Só você ver que mesmo assim não é suficiente. As janelas... são mais curtas, São mais curtas. Você tem coragem de dizer aqui ao vivo que você disse que pode estar acontecendo na frente dos nossos olhos com o Facebook? Eu já falei que cedo ou tarde vai ter uma nova Kodak. Assim, a Kodak também ninguém falava que não. Eu acho que o Facebook já se mostrou capaz de reinventar várias vezes, mas alguma dessas gigantes você vai acabar caindo pelas mudanças dos modelos de negócio, né? Cedo ou tarde. E acho que esse jogo de metaverso ele tá muito mais imprevisível do que outros. Agora, né? a mensagem... Tem gente grande aí. A mensagem da executiva número 2, sempre no negócio, sair e vender as ações. É isso. A mensagem disso é muito ruim. É muito ruim. É muito ruim. E ela foi a responsável para criar, junto, óbvio, com outras pessoas, mas criou o modelo de monetização do Facebook, né? Porque o Facebook não ganhava dinheiro, era um negócio meio aberto, e ela achou o jeito de ganhar dinheiro, ela que achou o caminho. Então, assim, ela não era qualquer executiva, era quem estava à frente dos escândalos também de privacidade de dados, enfim, ela e o Zuckerberg. Então, assim, ela sair e vender as ações, ou é alguma coisa muito feia lá dentro, ou é realmente uma questão de não ver o futuro e tal. Para o mercado cai mal, né? Eu acho que esse aí a gente vai ver uns desdobramentos curiosos desse negócio do Facebook nos próximos tempos aí. Cheio de notícia de que tá acabando o dinheiro para poder investir no metaverso, que investiu e não tá dando resultado, e que não tá vendo acontecer, enfim. Vamos ver. Agora, não dá para falar de TikTok hoje sem mostrar um videozinho que me chamou a atenção demais, cara. Olha isso. Qual que é? Abílio Diniz, um dos maiores empreendedores do Brasil, fazendo dancinha no TikTok. Nem o Cristiano Cru tá lá e o Abílio tá lá. Olha lá que belezinha. Abílio dizendo que voltou pro TikTok, como ele é jovem, como ele é antenado com tudo que tá acontecendo.
Aí, olha lá, ó, que beleza. Fazendo dancinha no TikTok. Fez um malabares aí. Eu tô lá no TikTok, mas tô discretinho. Eu fiz questão de postar isso essa semana para mostrar, né? Apesar de já ter sido nomeado pelo Zuckerberg como o grande vilão, como o grande inimigo do Facebook, apesar de ter 2 bilhões de usuários, apesar de estar fazendo quase que um aspirador de pó de dinheiro de publicidade, levando dinheiro para lá, ainda tem gente que acha que o TikTok é dancinha, que é só coisinha de moleque. Perguntei hoje aqui numa sala de aula da Starts, de 30 pessoas, tinha 3 que tinham TikTok. É isso. E o Abílio foi pra lá. Ele disse, pô, aqui não é só lugar de dancinha, não. Aqui é lugar onde estão as novas tendências. Se é novas tendências e o público que vai consumir as coisas está aqui, eu quero estar aqui. Quero saber o que está acontecendo. É quase que o viés de explorar um mundo novo para saber o que está rolando, né? Deu na Starts, eu li. A Nestlé usando o TikTok para fazer... para identificar talentos e trazer outras empresas usando o TikTok até para posições mais que tem um grau de criatividade, vamos dizer assim, maior, usando até, desafiando eles a fazerem vídeos para submeter lá. Então, eu não sei, eu acho que também é campo aberto para desbravar, para entender, para fazer. Lembra a origem de todas essas redes sociais? Elas sempre são muito estranhas e a gente fica... É a tecnologia, é o ambiente, é a troca. E você começa a reimaginar processos de negócio, ofertas de marketing, captação de atenção, cliente, negócio. Ela começa a se reinventar, ela permite a reinvenção de vários processos de negócio que hoje a gente acha que não são possíveis, porque não tinha um ambiente desse, né? E ele reescreveu o jeito de fazer conteúdo na internet, né? Conteúdo curtinho, rápido, 60 segundos, você fica ali, eu olho, faz esse exercício aí em casa, pega o telefone e olha ali o tempo de uso dos teus aplicativos. O TikTok, quando eu olho por semana, ele está sempre em primeiro ou segundo lugar nos meus aplicativos de mídia social. YouTube, Facebook, Instagram, não sei o quê. TikTok é sempre o primeiro ou segundo que eu mais passo tempo. Porque é um negócio que você passa tempo, você não percebe, né? Cara, 60 segundos. Você rola e não vê o que está acontecendo. E aquilo ali vai indo, e, cara, passa horas naquele negócio. Mas por isso que semana passada, foi aprovado um projeto de lei na Califórnia que permite os pais a meio que processarem as redes sociais por vício de crianças, né? E vicia, né? E vicia. Então, assim, de alguma forma, todo mundo já está ciente que existe um efeito viciante, que a gente fica lá e na hora que você vê isso no adulto conscientemente, beleza. O fato é que os pais aqui da Califórnia acharam de aprovar um projeto de lei que permite os pais a processarem a rede social por vício. $25 mil. 25 mil dólares. Então, isso acho que vai colocar uma pressão no algoritmo e aí a coisa vai dar um nó, né? Porque quanto mais você tá lá viciado, mais eu vendo a sua atenção para alguém, mais dinheiro eu faço com publicidade. Se eu tiver que rever os meus algoritmos e poder criar proteções ou parar depois de 10 minutos eu paro e falo assim, não pode acessar mais. Eu começo a diminuir meu tempo de exposição, eu começo a ter menos coisa para ser monetizada. E aí quebra o modelo de negócio, né? E você acha que... como é que vai provar isso? Como é que chega no ponto de dizer, não, eu acho que estou viciado? Pela sua própria estatística que você acabou de Tô falar, abrindo né? aqui, ó, você vai puxar a capivara lá e vai falar, olha, nos últimos mês, 40% do tempo foi usando esse negócio. Mas é interessante ver, no mundo dos games já tem um pouco esse desafio, Tem, né? total. Uma criança tem um Xbox em casa, ela tem um outro game, ela pode passar 24 horas, ela passa o sábado e domingo jogando aquilo. Vira a noite e tudo mais. Viciada, obviamente, né? É. E agora... Então, eu acho que talvez esses mecanismos para os jovens, eles comecem a ter alguns tipos de controle, regulação. Obviamente, a tarefa dos pais não pode ser... A responsabilidade dos pais não pode ser minimizada nessa hora. Continua sendo responsabilidade dos pais saber isso. É legal ir no restaurante e dar o TikTok para criança, para ela ficar quietinha, né? Bota lá o videozinho da galinha pintadinha. Uma delícia. Mas chega uma hora que aquele conforto para os pais pode virar um dano para o... E sabe o que eu acho curioso nessa história? É que é sempre com a rede social, o YouTube sempre passa batido nisso, né? Ninguém critica o YouTube, né? O YouTube não entra nessa característica de rede social, né? E a criança fica lá no TikTok, no restaurante, mesmo tanto que fica no YouTube. Você viu? O suportezinho pro iPad que mais deve vender deve ser aquele que tem um bichinho com os bracinhos que você bota e fica em pezinho em cima da mesa. É o jeito da criança ficar quietinha onde ela estiver. Mas ninguém fala disso do YouTube, né? O YouTube passa... É porque acho que ele tem menos esse caráter
Assim, ele tem, né? Viciante. Mas menos... Ele vicia um pouco, né? Mas ele é menos... Acho que tem um processo de escolha, né? Que assim, você tá o tempo todo escolhendo qual é o próximo vídeo. Ele não passa um na sequência do outro, você não faz assim. Eu acho que tem menos interação, tem menos eu posto menos, porque é mais complexo postar, então as pessoas não estão postando sua foto. Eu acho que ela tem mais travas, mas ele vicia igual, né? Mas tem um debate. Lá em Portugal, o que nós escutamos muito? O pessoal falando que lá, quais que são os influencers do YouTube brasileiros lá para o Lucas Neto. O Lucas Neto. Cara, diz que os portugueses estavam preocupados, porque as crianças já estão mudando até o... Ao invés de autocarro, falam ônibus. Ao invés de telemóvel, celular. Em Portugal, é isso? Em Portugal. Por causa do Lucas Neto? Isso. Cultura dos jovens, eles usando as expressões, falando brasileiro e não português. Isso. Olha. Por causa da influência dele nos Problema nas crianças. político, discussão na Câmara lá dos deputados, que os crianças portugueses estão deixando de falar palavras como autocarro, telemóvel e falando celular, ônibus, porque o Lucas Neto fala celular e ônibus. Se é para falar em vício, olha o problema que causa, por exemplo, numa cultura de um país, porque os portugueses consomem muito mais o conteúdo do Brasil que o brasileiro consome o conteúdo português. Se você perguntar o nome de um youtuber português, ninguém sabe. Não. Mas Felipe Neto, nem artista, tá? Não sabe. Mas é muito, muito maluco isso, né? Como é que isso influencia, né? Não sabia dessa. Boa. Bom, senhores, para não perder o costume, para a gente não deixar de bater o cartão dele, a Tesla do Elon Musk anunciou essa semana a venda do caminhão deles, o Semi, chama Semi o caminhão. Eu até botei ali que era a reinvenção da boleia. E até riram de mim aqui. O que é uma boleia? Boleia é a cabine do caminhão. Então, a cabine reinventada. Depois tem uma outra imagem ali que dá para mostrar o interior da cabine. Eu não sei se eu mandei, mas se tiver, para colocar. Olha isso, Cru. Isso, quando você olhou, isso não te lembrou o cockpit da nave da SpaceX? Total. Não, se falar que isso é a nave, que é o cockpit da nave que vai para o espaço, cara, quase dá pra acreditar, né? Imagina o caminhoneiro chegar no posto ali na frango assado. E aí os frango assado. E os outros olhando pra ele, vindo olhar a boleia dele. O cara ganhou. Sai pra lá. Você é caminhoneiro, pô. Isso aí. Sai que você não representa a classe. Você não representa, sai, você é mó boia. Mas, ó, fato é que o caminhão tá à venda, $5 mil de sinal. Você reserva o caminhão, ele vai começar a ser entregue no ano que vem. E a estimativa é de que ele seja mais barato o preço final do que os caminhões que se vende hoje no Brasil, que ele leva nesse mesmo porte aí, 34 toneladas, e que ele retorne o valor investido em 2 anos só com a economia de óleo diesel, porque ele é 100% elétrico. Cara, mas essa é a revolução grande do frete, né? Que hoje é muitas vezes o grande impacto da economia quando a gente pega de alimentos e as outras coisas que circulam no Brasil. Agora foi assim, cara, é tudo o preço do combustível. Então, a hora que você revisa isso, você tem um impacto na cadeia gigante, tem um incentivo gigantesco para fazer isso. Ao passo do que está acontecendo com a Volts Motors, né? Que criou ali sua versãozinha que é incrível, né? De moto urbana e o tuk-tuk ali tá vendendo um absurdo porque é uma economia de combustível direto, né? Você olha o produto, que você olha por trás do produto, essa ideia de manufatura. Ele é um novo entrante. A fábrica que ele criou no Texas, Gigafactory, ele diz que é a maior do mundo. Diz que ela vai ter 1 milha, isso dá 1.600 metros por 1/4 de milha de largura. Aí lá dentro, olha só o que ele falou, assim, para construir aquele outro, o Cybertruck. O Cybertruck é o SUV dele. O SUV dele, a caminhonete dele. Feia pra caramba. Mas olha só como ele fez. Ele foi e disse assim, como é que eu tenho que fazer a manufatura disso, cara? Aí ele olhou, cara, qual é uma manufatura legal que eles fazem? Que é daqueles Hot Wheels. Como é que faz um Hot Wheels? Como é que consegue fazer tanto Hot Wheels tão baratinho? Isso é uma prensa. Aí ele pegou e descobriu 6 maiores fabricantes de prensas que faziam Hot Wheels, ligou para os 5 e cai 10 assim, eu quero fazer uma prensa para fazer o Cybertruck. 5 disseram, impossível. E um disse, talvez. Daí ele disse, não, talvez para mim é sim. E ele pegou os caras, uma empresa italiana, e eles fizeram, é a maior prensa do mundo, e ele imprime quase toda a carenagem do negócio. Faz uma chuchada. Em vez de 120 peças, uma peça. é uma pancada em uma peça. Faz um raft. Peça é parafuso, solda,
corrosão, ferrugem. Sensacional. Sensacional. Não sabia Esse é o disso. business do cara. Ele entra com essa ruptura. Imagina, ele vai printar carro. Ele vai. Tá louco. Ele chama Gigapress, né? Já que tem a Gigafactory, tem a Gigapress dos italianos. Incrível. Se você procurar, você consegue já ver o modelo. E isso é uma revolução da indústria. Por isso que inovar é simplificar, né? Como você bem diz, assim, né? E por isso que o carro tem as curvas retas para ficar mais fácil. pra É por isso não que é só o aquele design design que manda, estranhão, então. né? Ele é feio, é feinho, mas Só que olha só, o modelo 3, aquele pequenininho, ainda não tem tanto Prensa. disso. Mas ele diz que o espaço de onde vai ter a prensa, o espaço de manufatura é 60% menor. É como se o tamanho do espaço para fabricar é 60% menor só por causa da prensa. Cara, isso é Que tesão. Anos atrás ele falou, eu vou criar uma máquina de fabricar máquinas. A fábrica dele era uma máquina que fabrica máquinas. Você tá parecendo aquelas linhas de montagem do desenho do Pica-Pau, sabe? Que só sai uma coisa pronta lá do outro lado, sai um carro lá do outro lado. Pô, demais. Demais. Piero, e o livro? Não vai falar? Tá atrás de você aí, ó. Deixa eu pegar ele aqui, peraí. Fazer o merchan. Tá louco. Semana passada, o livro de negócios mais vendido no Brasil. Agradecer todo mundo que já comprou, que pôde degustar as páginas amarelas e coloridas desse livro. Tem bastante coisa bacana aqui. Quem nos prestigiou até hoje, um agradecimento geral. Quem ainda não adquiriu, tem nos principais magazines aí, por condições especiais. Então, acho que vale. O livro tem bastante conteúdo do que a gente chama aqui do princípio das organizações infinitas. É a nossa versão sobre o que está acontecendo no mundo, enfim, a nossa visão sobre o que é necessário para as empresas se manterem relevantes por muito mais tempo, certo? Muito bom. Fazia muito tempo que eu não escutava chamar um e-commerce de magazine. Muito bem. Magazine Luiza, cara. Já foi um trocadilho. Mais uma sugestão de patrocínio aí do podcast. Bom, turma, acho que era isso que a gente tinha imaginado aqui para o dia de hoje. O mundo não para, continua indo ao infinito. E na semana que vem, às 17 horas, estaremos aqui de novo na quarta-feira para falar sobre mais temas do agora, sobre mais conteúdos relevantes no nosso podcast Organizações Infinitas. Isso aí. Que seja eterno enquanto dure. Que seja eterno enquanto dure. Como diria Buzz Lightyear, ao infinito e além. É isso aí. Ficamos brega demais, tá louco. Valeu, turma. Até quarta-feira.